A gente tinha visto no primeiro momento o campo elétrico. Aí vimos isso de forma pontual, como é que esse campo elétrico se estabelecia. Depois disso, nós vimos como é que ele se dá de forma contínua. E na sequência a gente viu um pouco de lei de Gauss e como é que calculava o fluxo. A ideia da aula de hoje, aí esse roteiro está aí, a gente fazer um comparativo entre campo elétrico e campo magnético. Nós vamos tratar basicamente agora de campo magnético. E aí, qual que é a diferença entre eles, né? Como é que se estabelece essas linhas de campo magnético, que é isso que está aqui? E o que é uma indução magnética? Esses conceitos, eles são muito próximos, mas eles são diferentes. E é importante que vocês entendam a sutileza da diferença, que vocês vão precisar disso em algumas disciplinas, como máquinas elétricas, transformadores, e um monte de outras disciplinas lá para frente. E a gente precisa do conceito de permeabilidade magnética, porque aí a gente entra na lei de Biot-Savart, e a gente desmembra essa lei de Biot-Savart, acrescentando essa permeabilidade magnética, que é o que vai nos permitir calcular tanto o campo magnético quanto a indução magnética. E aí a gente fazer um comparativo dessa lei de Biot-Savart com a lei de Ampère, que são muito parecidos. Essas três pessoas, né, todos os três são franceses, o Jules Biot, e eu esqueci o primeiro nome do Savart, eles eram alunos de Ampère, então eles trabalharam juntos, e é exatamente por isso que eu faço esse comparativo, para a gente ver que esses postulados eles são muito parecidos. Gente, o time está tranquilo? Sim, tranquilo. Maravilha. Então, vamos lá. Bom, esse é o comparativo. Nós temos que o campo elétrico que a gente havia estudado é uma grandeza vetorial. Aqui está escrito errado, inclusive. O campo magnético também é uma grandeza vetorial. O campo elétrico está associado à tensão, ao passo que o magnético ele está associado à corrente. O campo elétrico, nós vimos que ele é gerado por uma carga. E no campo magnético, ele é gerado pelo produto entre a corrente e o comprimento desse fio. E, o campo elétrico ele pode ser gerado por um monopolo, ou seja, uma carga negativa ou apenas uma carga positiva. Ao passo que o campo magnético ele já exige dois polos, né? Ele exige o polo norte e o polo sul. Então, basicamente, são essas as diferenças. Se eu tivesse que escolher apenas uma para representar a diferença entre eles, eu diria o seguinte: campo elétrico, gerado por tensão. Campo magnético, gerado por corrente. Basicamente seria isso. O campo magnético, nós podemos consegui-lo de duas formas. De forma natural, ele é conseguido por meio de uma pedra chamada magnetita, que tem o poder de atrair metais. E a gente consegue simular essa pedra de forma artificial, criando um ímã artificial por meio de material ferromagnético. O que nós vamos fazer basicamente nesse material criado pelo homem é organizar os giros dos elétrons, todos eles no mesmo sentido. Então, a partir do momento que a gente tem giros, a gente chama isso de spin, né? Giros consecutivos, todos apontados na mesma direção. Então, suponha, eu tenho um conjunto de elétrons girando para cá, um conjunto de elétrons girando para cá e um conjunto de elétrons girando para cá. Então, eu tenho milhares de elétrons girando no mesmo sentido. Então, a gente diz que a gente tem aqui um polo norte e um polo sul. Esse, por exemplo, acontece numa tesoura lá da costureira. Ela vai cortar um tecido, então as lâminas da tesoura descem atritando no tecido e abrem a vazio. Caminha mais um pouco, as lâminas descem atritando, abrem a vazio, e assim sucessivamente. Então, esse movimento faz com que os elétrons do material da tesoura, que é o material de ferro, comecem a girar no mesmo sentido por causa do atrito com o tecido. Como você tem um conjunto de elétrons girando no mesmo sentido, a gente chama isso de polos magnéticos,
a gente tem ali na tesoura um campo norte e um campo sul. E isso é que faz com que a tesoura, com o passar do tempo, ela se comporte como um ímã. A costureira ela consegue atrair agulhas, alfinetes, exatamente por causa dessa característica. Então, resumindo, temos duas formas de criar campo magnético. Uma de forma natural e outra de forma artificial. O de forma natural, o que nós temos são linhas de campo que saem de norte para sul. Essas linhas a gente não consegue enxergá-las, mas é possível a gente ter uma noção delas, né, por meio de experimentos. Aqui embaixo, aqui, nós temos um ímã com norte e sul. Se você colocar um papel por cima e derramar ali limalha de ferro e der pequenos toques nesse papel, de sorte que essa limalha se movimente um pouco, a gente vai observar exatamente o que está nessa figura aqui. A gente consegue observar que essas limalhas elas se orientam ao longo das linhas de campo, o que nos permitiria visualizar essas linhas de uma forma artificial. Mas é assim que acontece, então, em um ímã. Nós temos linhas de campo que vão sair de norte e entrando no sul. De forma artificial, o que nós temos é um fio percorrido por corrente. Correndo esse fio que tem um determinado comprimento. E o que nós vamos observar é campo magnético sendo produzido nesse fio ao longo de todo o comprimento. E aí é comum a gente determinar uma distância onde a gente quer medir esse campo magnético. Eu poderia medir esse campo aqui, como poderia medi-lo aqui também. Evidentemente, a essa distância ele tem uma intensidade. Se eu pegar uma outra distância qualquer, por exemplo, nesse ponto a intensidade de campo magnético ela vai ser diferente. Então, ela vai variar conforme a distância. E eu tenho aqui, eu representei apenas algumas poucas linhas de campo magnético, mas a gente tem aqui um monte dessas linhas. Basta vocês imaginarem, por exemplo, uma pedra quando você joga na água. Ela vai produzir perturbações concêntricas e essas perturbações vão se propagando. Então, quando você olha depois de um determinado tempo, parece que você tem um monte de linhas ali de propagação, de perturbação. O campo magnético se comporta da mesma forma. Então, essas perturbações na água a gente consegue medir conforme a distância do epicentro, de onde caiu o objeto, do centro da perturbação. E aí, quanto mais você se afasta desse centro, menor é essa intensidade. O campo magnético, da mesma forma. Então, se você tem uma corrente percorrendo esse fio, vai gerar diversas linhas de campo magnético, e à medida que você se afasta desse fio, você tem ali uma intensidade que vai diminuindo. O detalhe aqui é o seguinte: para que eu consiga imaginar esse campo magnético, eu preciso, primeiramente, determinar um comprimento infinitesimal desse fio, ou seja, um DL. Vou pegar um pequeno pedaço desse fio e dele, então, vai sair uma normal tangencial ao ponto escolhido, que é essa normal que está aqui. Ó. Perpendicular a ela, eu tenho aqui o sentido de propagação. Ficou ruim aqui. Enfim, vou fazer uma outra vez. Eu tenho o sentido de propagação que eu desejo lá para calcular o campo magnético. Tangencial ao ponto escolhido, que é esse ponto A aqui, eu vou ter então o meu elemento de campo. É esse. Então, eu não sei se vocês conseguiram entender. Eu escolho uma determinada distância, então suponho, eu quero medir meu campo magnético aqui. Então, se eu estou pegando meu elemento de comprimento aqui, tangencial a esse elemento, eu tenho a direção do meu campo. E aí, tangencial ao ponto, eu tenho aqui, então, eu até poderia inclinar um pouco mais isso aqui, a minha linha de campo em questão. Vocês entenderam isso? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tô acabando de processar, deu para entender. Tranquilo? Maravilha. Bom, senhores,
Aquele campo constante no tempo, porque a corrente ela pode ser constante também no tempo, nós damos o nome de campo estacionário. Então, veja bem, corrente constante gera campo constante, e o nome desse campo a gente chama de campo estacionário, ou seja, campo que não varia. Esse é o último detalhe. Bom, e aí nós precisamos do conceito de indução magnética e fluxo magnético. Então, primeiramente, nós vamos imaginar as nossas muitas linhas de campo magnético, são esses Hs aqui, H1, H2, até o H6, eles estão saindo de um polo norte qualquer aqui, chegando a um polo sul qualquer aqui. Então, se a gente pegar elementos infinitesimais de área, então se eu pegar essa área aqui, por exemplo, eu consigo perceber a quantidade de linhas que atravessam essa área em questão. A esse conjunto de linhas que estão concentradas ou que estão atravessando essa área escolhida, eu chamo de indução magnética. Então, suponha que eu pegue mais um pedaço da minha área em questão. Suponha que eu tenho uma grande área aqui, vou pegar diferentes pedaços. Se eu pegar ali a quantidade de linhas que atravessam essa área, eu tenho mais uma indução magnética, que eu estou chamando aqui de indução 2. Então, primeira definição. O que é indução magnética? Indução magnética nada mais é do que concentração de linhas de campo magnético. Ora, se eu somar todas as minhas induções dentro de uma grande área, ou dentro de uma área qualquer considerada, a esse somatório eu dou o nome de fluxo magnético. Então, veja bem, o que é indução magnética? É o fluxo por área. Mas o que é o fluxo? É o somatório de toda a minha indução magnética que atravessa a área em questão. Então, resumidamente, nós já entendemos o que são linhas de campo magnético, que a gente chama de H. São aquelas linhas que de um ímã saem de norte para sul, mas pode ser também num fio, são aquelas linhas que surgem a partir do momento que circulam corrente por um fio. Então eu tenho ali linhas de campo magnético. Se eu concentrar essas linhas de campo magnético, eu passo a chamar essa concentração de indução. E o deslocamento dessa indução, ou o deslocamento dessas linhas de fluxo magnético, essas linhas de campo magnético, eu dou o nome de fluxo. Vocês conseguiram entender a diferença entre essas três unidades? Ou ficou dúvidas? Tranquilo? Ninguém respondeu, senão está tranquilo. Não. Pode explicar de novo, por favor? Posso sim. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo uma borracha aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem uma borracha. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vocês estão enxergando todos os slides? Sim. Não. Só o de indução e fluxo magnético. Só esse aqui. Eu não consegui uma borracha, mas vamos lá. Eu vou desenhar aqui embaixo. Eu tenho, se eu considerar um ímã, se eu considerar aqui norte e sul, eu tenho linhas de campo magnético que vão de norte para sul em diferentes direções. Ele pode sair daqui e entrar aqui. Ele pode ir em linha reta, ele pode sair daqui e dar uma volta por aqui. Enfim, eu vou ter infinitas linhas de campo magnético que a gente dá o nome de H. Se for um fio percorrido por corrente, eu tenho aqui uma corrente deslocando nesse sentido, ele vai gerar aqui, ó, diferentes linhas de campo magnético também, e ao longo de todo o fio. Então eu posso pegar esse ponto aqui, eu tenho uma linha de campo magnético, eu posso pegar esse ponto aqui, eu tenho linhas de campo magnético que a gente também chama de H. Então, linhas de campo magnético ou simplesmente intensidade de campo magnético é a mesma coisa, são essas linhas. Agora, pode ser que eu
concentre essas linhas de campo por algum motivo. Então, eu tenho essas linhas percorrendo, eu coloquei aqui um material ferromagnético, por exemplo. Essas linhas estão se propagando no ar, e aí ela encontrou um material bom condutor, essa linha vai preferir passar por esse material, ao invés de passar pelo ar. Então, eu tenho mais uma linha que ela vai preferir passar por esse material do que pelo ar. Tem mais uma linha aqui de campo magnético, ela vai preferir passar por esse material do que pelo ar. Então, observem vocês que aqui, vou até trocar a cor, aqui nesse material ferromagnético, houve uma concentração de várias linhas de campo magnético, H1, H2, até HN. A essa concentração, ou seja, a essas linhas por área, a gente dá o nome de indução magnética. Joia. Então, indução magnética nada mais é do que concentração de linhas de campo magnético. E isso é importante, porque à medida que a gente consegue concentrar mais essas linhas, eu consigo intensificar o meu campo, e aí a gente vai ver que a gente consegue produzir, por exemplo, mais força. Produzindo mais força, eu consigo girar determinados equipamentos. Ora, mais força girante, a gente não chama de força, a gente chama de torque. Isso significa que eu tenho um eixo que vai girar com mais velocidade, que consegue, por exemplo, suspender coisas com peso maior. Daí a importância, então, a gente conseguir concentrar essas linhas de campo, melhorando a indução magnética. Ora, agora imagine que eu tenho um material ferromagnético, ou seja, ele é bom condutor magnético, e eu aproximei esse material de linhas de campo magnético. Essas linhas de campo magnético, elas vão preferir circular por esse material. Essa linha de campo vai preferir percorrer esse caminho aqui. A essa circulação de linhas de campo, e aí eu estou falando de linhas de campo concentrada, portanto eu estou falando de indução magnética, a esse fluxo, a esse deslocamento, a gente dá o nome de fluxo. Ficou mais tranquilo agora? Sim ou não? Gente, vocês me ouvem? Sim, sim. Sim, Beleza. sim, professor. Maravilha. Então, isso que eu acabei de explicar aqui para vocês. A esse material bom condutor magneticamente, a gente dá o nome de permeabilidade magnética. A permeabilidade é o quanto esse material consegue ser magnetizado, ou seja, o quanto que esse material responde a um campo magnético. O ferro, por exemplo, é o que eu disse, tá vendo? Eu tenho essas linhas de campo magnético aqui, que estão se propagando no ar, no vácuo, como queira, e ao passar por esse material ferro doce, e aí entenda ferro doce como um material puro, né? Porque o ferro ele não existe como elemento químico isolado. Você até consegue fazer isso, mas ele aparece na maioria das vezes na forma de compostos químicos. Então, quando você pega esse composto químico e separa e deixa apenas o ferro, você tem ali um material puro. A esse material puro dá-se o nome de ferro doce ou aço doce. E esse material é um material que é capaz de responder bem a campos magnéticos, ou seja, ele é um material magnetizado. Então, a gente diz que ele é um material que tem boa permeabilidade magnética, porque olha só nesse exemplo aqui embaixo, ele consegue concentrar bem as linhas de campo magnético, e elas preferem passar por ele, porque ele tem uma boa permeância, a permeância ela é o inverso ela é similar à resistência, a condutância, perdão. A resistência é a oposição à passagem de corrente. No circuito magnético, a gente tem relutância. A relutância é oposição à passagem de fluxo. No circuito elétrico, a gente tem a condutância. Quando o material ele é bom condutor, a gente diz que ele tem boa condutância.
no circuito magnético, quando ele conduz bem campo magnético, a gente diz que ele tem boa permeância ou permeabilidade magnética. E aqui um outro exemplo é o vidro. Observem vocês que o campo magnético ele nem tomou conhecimento desse vidro. Ele atravessou esse vidro como se ele não existisse. Então, a gente diz que o vidro não tem boa permeabilidade magnética. E essa permeabilidade magnética a gente dá o nome de a quantidade de linhas que a gente conseguiu concentrar, ou seja, a concentração dessas linhas pelo total de linhas produzidas. Então, por exemplo, quanto menor, né, quanto melhor o material, menor é a permeabilidade dele. Entenderam esse conceito? Sim, tranquilo. Ok, eu vou precisar desse conceito aqui para a gente poder calcular, por exemplo, uma vez conhecido qual que é o campo magnético, a gente calcular qual que é a indução magnética, conhecendo, por exemplo, a permeabilidade do meio. No vácuo, a gente diz que essa permeabilidade ela é de 4 pi × 10⁻⁷ Weber por ampere metro. Então, é essa permeabilidade que vai me permitir interconectar essas duas grandezas magnéticas, a indução magnética e a intensidade de campo magnético. Então, imagine os senhores que eu tenho aí um fio com um comprimento qualquer e esse fio é percorrido por uma corrente. E suponha que eu tenha aplicado uma diferença de potencial nesses fios, exatamente para que essa corrente ela circule. Então, a gente tem que a corrente nada mais é do que a variação da quantidade de cargas no tempo. Então, essa corrente é dada por dq de dt. Se nós agora aplicarmos a lei de Biot-Savart, então o que nós vamos ter? Se a gente escolher aqui um DL qualquer, então nós pegamos esse trecho, pegamos esse trecho aqui do comprimento. Deixa eu trocar essa cor. Pegamos esse trecho aqui do comprimento total, que a gente vai chamar isso aqui de DL. E eu quero medir, então eu tenho uma componente DL que está nesse sentido aqui. E eu quero medir meu campo magnético a uma distância qualquer D aqui, que aqui está sendo chamado inclusive de R, não de D. E a gente sabe então que esse vetor direção, aqui eu tenho um vetor também que é direção, vou chamar de R minúsculo, ou R chapéu, ele está perpendicular ao comprimento do fio. E a gente tem então que essa variação do campo magnético ele vai ser dado pela derivada, né, pela variação da minha carga, que está acontecendo aqui, provocado por essa diferença de potencial. E a gente tem dividido por uma área, né, e a área aqui é exatamente a área de uma circunferência. Né? Se a gente pegar esse campo magnético, ele vai descrever exatamente esse perfil aqui, que é o perfil de uma circunferência. Então, a gente tem que esse campo magnético é dado pela variação dessa carga provocada por uma diferença de potencial nessa área desejada. Então, observem vocês que quanto maior essa distância, maior será a área da minha esfera. Faz de conta que isso aqui é uma circunferência. Tá? Enquanto maior é a circunferência, menor será a intensidade de campo magnético, como era de se esperar. Né? Quanto mais distante eu tiver da minha fonte, quanto maior for essa distância aqui, menor será a intensidade. Isso aqui chama de D de distância. Menor será a intensidade. Bom, com isso a gente pode, então, deduzir algumas coisas. Então, por exemplo, a gente tem que a variação desse campo é dada por essa equação, que a variação da intensidade de campo magnético é dada por essa equação aqui. Mas a gente sabe que essa corrente ela é dada pela variação da carga no tempo. Se a gente isolar a carga aqui, a gente tem essa equação. E a gente sabe que essa diferença de potencial ela é induzida
ao longo de todo o comprimento do fio, né? E ela também ocorre no tempo. Então, se eu substituir essa equação 1, essa equação 2, nessa equação aqui, que eu estou chamando de 3, a gente vai ter isso aqui. Ó. E aí, o que a gente pode fazer é cancelar o tempo. Cancelar os dois tempos. O resultado final que a gente tem é essa equação aqui. Ó. Ou seja, a gente tem a proposição lá de Biot-Savart, mas agora numa forma vetorial. E aí eu consigo, então, se eu integrar os dois lados dessa igualdade, integrar aqui, eu consigo, por exemplo, de um comprimento qualquer de fio, de menos L até mais L, para pegar toda a extensão de um fio, né? Esse fio pode ter comprimento L. Então, se eu pegar aqui na metade, eu vou ter menos L, e essa outra metade eu vou ter mais L. Então, se eu integrar de menos L a mais L, eu consigo calcular o campo magnético que é produzido por uma corrente que circula esse fio de comprimento L. Vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Eu quero um fio retilíneo. Eu quero calcular qual que é o campo magnético desse fio retilíneo. E a gente sabe que o campo magnético, então, é dado por por variação desse campo. E aí, se a gente integrar os dois lados da igualdade, a gente chega nessa equação aqui. E observe vocês que o campo magnético ele vai ter que ser uma integral de linha, né? Porque o campo, se ele estiver percorrendo um objeto sólido, ele vai percorrer na superfície desse objeto. E se ele estiver percorrendo no vácuo, eu só tenho aquela linha. Por isso que a gente chama de integral de linha, para poder resolver esse tipo de problema. Então, se a gente pegar aqui, ó, eu tenho esse fio, então, percorrido por essa corrente, eu vou pegar esse lado aqui. Então, eu vou ter um comprimento infinitesimal que é um dl, e eu tenho aqui, eu quero esse ponto P. Então, eu tenho que a direção do meu campo magnético é essa direção aqui. Eu considerei esse dl aqui, ó. Então, eu tenho que a minha direção é exatamente essa. E observe vocês que essa direção ela faz um ângulo com o meu dl, que eu estou chamando esse ângulo aqui de θ. E essa distância aqui precisa ser conhecida, porque eu quero medir o campo magnético daqui até aqui embaixo. Então, eu preciso conhecer essa distância para poder conseguir calcular esse campo magnético. O detalhe aqui é o seguinte. Observe vocês que o que a gente tem. Eu tenho um campo magnético nessa direção. Então, aqui, ó, no ponto considerado, esse ponto aqui, esse campo ele é tangencial. Então, imagine vocês, no ambiente onde vocês estão, pega um canto qualquer, estica um vetor até o centro do teto. Que é essa distância daqui até aqui. Aqui é o teto onde vocês estão. Esse campo magnético, ele é tangencial a esse teto. Então, ele não está furando o teto. Ele está no mesmo plano do teto. Por quê? Porque ela é tangencial. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Que essa seta aqui, esse H, ele não está furando esse plano. Ele está exatamente nele. É como se um vetor ele fosse paralelo a uma linha do teto. Ok? Entenderam isso? Sim, perfeito. Sim. Beleza. Então, veja bem, eu vou produzir. Então, se eu considerar esse elemento aqui, peguei um elemento infinitesimal de comprimento aqui, ele está produzindo, nesse ponto aqui, um campo magnético. Tá nesse sentido. Se eu pegar exatamente o oposto, a corrente ela vai estar circulando. Então, ela vai passar por esse outro dl aqui. Se eu considerar esse ponto aqui, esse meu dl, até o ponto em questão, observe vocês que o que vai acontecer. Se eu decompor essa componente, eu vou ter uma componente em Y, que é um HY, e eu vou ter uma componente aqui em X, que é um HX.
Aqui, esse lado aqui vai fazer a mesma coisa. Se eu decompor esse H aqui, ele vai produzir um HY e um HX. Como a corrente é a mesma, que circula nessa parte do DL como aqui, a corrente é a mesma, essa componente X tem a mesma intensidade dessa outra, e elas estão em sentidos opostos. Então, essas componentes elas vão se cancelar. E o que nós vamos ter aqui, na verdade, é apenas uma componente em Y. Já visto que a componente em X ela se cancela. Então, o que nós vamos ter? Se a gente pegar aqui essa componente Y, é exatamente esse ângulo que está aqui. Ó. Esse ângulo θ aqui, ó, se eu pegar por semelhança de triângulo, é esse mesmo ângulo que está aqui. Ó. Ora, então se eu quero a componente X, a componente Y, eu tenho que pegar o cateto oposto. O cateto oposto é seno. Então, essa componente Y, que eu vou chamar aqui de DHY, que é a única componente que vai sobrar, na verdade, ela é a variação do meu campo, mas eu estou pegando apenas aqui, ó, no eixo Y, que é o seno de θ. Ora, então essa componente Y ela é dada pelo meu campo magnético seno de θ. Se eu integrar esse lado aqui, a gente vai ter aqui HY, ela vai ser igual ao H seno, nossa senhora, de θ. Exatamente isso que está aqui. Ó. A gente sabe calcular o H, que a gente já tinha visto antes, que era IDL sobre a área. Agora, o que eu estou fazendo é considerar a componente que vai sobrar, que é a componente em X. E o meu campo total aqui agora, no ponto onde eu desejo, ele vai ser um H de Y. Joia! Então, eu só preciso calcular essa parcela, porque a outra ela vai desaparecer. Ora, se eu pegar esse resultado, então, eu tenho aqui 3 variáveis. Eu tenho o próprio DL, né, porque ele é um elemento infinitesimal, um elemento diferencial, portanto, ele está variando esse meu DL. Eu preciso, para que eu tenha um fio inteiro, eu preciso somar, né, eu preciso integrar todos os infinitos comprimentos que eu estou considerando, né, todos os DLs que eu estou considerando aqui, que vai compor o comprimento total desse fio. Então, ele é uma variável. Se eu caminhar com essa corrente nesse sentido aqui, ó, observem vocês que esse θ também muda. A distância ela é constante. A distância daqui, essa distância aqui, ela vai ser constante. Mas isso aqui vai variar à medida que eu me aproximo aqui. Ó, esse R ele coincide com o D. E à medida que eu me afasto, esse R ele vai ficando maior ou menor do que D. Então, R também varia. E esse ângulo também vai variar. Esse ângulo aqui eu estou chamando de θ. Então, eu tenho 3 variáveis nessa minha integral e eu preciso substituir essas variáveis. Então, é esse o que nós temos que fazer nesse momento. Mas a gente sabe o seguinte, que eu posso pegar, então, seno do ângulo, esse ângulo θ aqui, ele vai ser dado, seno é cateto oposto. Cateto oposto é D. Sobre a hipotenusa, que é R. Ora, então eu posso substituir isso nessa equação aqui. Então eu já elimino uma variável. Tá aí. Beleza. Agora veja bem, eu tenho DL como variável e eu tenho R como variável. E eu estou fazendo uma integral simples. Se eu estivesse fazendo uma integral dupla, fácil. Mas estou fazendo uma integral simples, eu preciso sumir com uma delas. E eu vou escolher sumir aqui o R. E para isso eu vou lançar a mão aqui do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que R ao quadrado, ele vai ser dado por D ao quadrado, mais esse pedaço aqui, ó,
desse cateto aqui, eu estou chamando esse cateto de L. D ao quadrado mais L ao quadrado. Deixa eu ver se eu... bom, enfim. Deixa eu voltar aqui. Bom, então eu consigo saber quem é R ao quadrado. E eu consigo saber quem é R, né? Que basta eu tirar a raiz quadrada aqui e a raiz quadrada aqui. Então eu consigo substituir tanto R quanto R ao quadrado nessa minha equação. Então, fica assim. R ao quadrado é isso aqui. R ao quadrado é isso aqui. E R somente é a raiz quadrada. Que nada mais é do que D ao quadrado mais L ao quadrado elevado a meio. Joia! Isso aqui, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Eu tenho aqui um expoente igual a 1. Eu tenho expoente aqui igual a meio. Somando isso, que a gente tem é exatamente isso aqui. 3 meios. Então, o que eu tenho que integrar, na verdade, agora é isso aqui. E a minha variação, meu limite de variação, eu dividi o fio em duas metades, então eu estou chamando aqui de mais L, menos L. Aí, substituindo esses limites de integração, eu percorro todo o comprimento do fio. Agora, veja bem, esse D, nós já vimos que o campo é estacionário, portanto a corrente é constante. Nós temos que essa distância aqui, ó, é a distância daqui até aqui, ela não vai mudar, ela também é uma constante. Então, eu tenho... mas aqui tem uma parcela que é L, que não é constante. Isso aqui também é uma constante. Essas três coisas podem sair da integral. Então, o que eu tenho a fazer é integrar essa equação aqui agora. Essa aqui. Gente, vocês estão com um zumbido de fundo? Não. Sim, parece que está dando algum retorno em algum lugar. Tem hora. Tá, é o meu celular. Um pouquinho. Eu vou colocar ele um pouco mais distante, porque eu estou acompanhando, para não falar somente a hora que vocês estiverem enxergando, eu estou acompanhando pelo celular. Eu vou colocar ele um pouco mais distante aqui. Não resolveu não. Eu vou sair então. Já deu para ter um time. Pronto. Eu consigo ter um time agora de quanto tempo eu preciso. Ele não desconectou, não. Só um instante, pessoal. Deixa eu... Agora sim. Bom, senhores, então eu tenho essa integral aqui. E é ela que eu preciso resolver agora. Para nossa sorte, essa integral ela é tabelada. Se a gente pegar na tabela de integrais, a gente vai achar esse resultado. Então, a gente não precisa sofrer para resolver isso. Basta que a gente chame aqui esse D de U. Perdão, esse D vai ser A. Então, eu tenho isso aqui que é A. O L é o U. Portanto, o DL vai ser o DU. Ora, agora, então, fica fácil. É só a gente pegar esse resultado aqui e reescrever. Então, a gente tem isso aqui que está fora da integral, mais o resultado da integral, que é L sobre D ao quadrado, raiz quadrada de... O meu A é o D ao quadrado, mais L ao quadrado, variando de mais L até menos L. Observe, senhores, que eu consigo fazer essa simplificação aqui. Ó. Corta D com esse quadrado. Eu tenho, então, que o campo magnético ele vai ser dado por isso aqui. Aonde? Eu substituo aqui os meus limites. Né? Aqui no lugar de L, uma hora vai ser mais L, outra hora vai ser menos L. Isso aqui é o quadrado da mais, significa... E aqui eu tenho menos com menos. Portanto, na verdade, eu vou ter duas vezes esse valor aqui.
é o meu resultado aqui embaixo. Eu consigo fazer mais uma simplificação e cortar esse 4 com esse 2, de modo que o meu resultado final é esse aqui. Ó. Meu campo magnético ele vai ser dado por isso aqui, no caso de um fio retilíneo. Se tiveram dúvida até aqui? Senhores? Sim ou não? Deu para seguir o raciocínio, né? Vamos ver quando a gente tiver que fazer isso. Não, vocês entenderam o raciocínio, tá ótimo. Sim. Depois vamos fazer exercícios, vamos ver que o exercício é bem mais simples do que isso aí. Bom, então vamos lá. Aqui agora é o seguinte, nós então chegamos nesses resultados de campo magnético. E a gente sabe que a permeabilidade magnética é dada por B sobre H. Então, se eu isolar aqui o B na equação, a gente tem que... a indução magnética é dada por permeabilidade magnética, aqui eu estou usando o vácuo, vezes H. H a gente sabe quanto vale, a gente acabou de calcular. Então, se eu pegar esse H aqui e multiplicar pela minha permeabilidade magnética, o que eu passo a ter então é a minha indução magnética. E aí, veja bem, se eu considerar que eu tenho um fio infinito, observem vocês que aqui, ó, uma coisa muito grande, 10 bilhões, somado a uma coisa muito pequena, 1, é praticamente a coisa muito grande. Então, se eu tirar a raiz quadrada de uma coisa muito grande, vira a própria coisa muito grande. E eu consigo cancelar isso aqui. Então, para um fio infinito, essa parcela aqui é igual a 1. Então, o que eu vou ter é isso aqui. Ó. E para fio infinito, entenda 10 metros. 10 metros é o suficiente para a gente utilizar essa equação simplificada aqui. Ó. Essa aqui. Ó. Bacana. Então, a gente já sabe calcular o campo magnético, a intensidade de campo magnético, é a mesma coisa, o H, e a indução magnética, que é a concentração dessas linhas. Agora, observe, senhores, que eu posso pegar aqui o mesmo exemplo. Agora, se eu tivesse escolhido começar a calcular do lado esquerdo, a minha vida teria sido muito mais fácil. Entendeu? Observe, senhores. Antes eu estava pegando um elemento aqui, ó, um DL aqui. Agora eu vou pegar exatamente o oposto. O que vai acontecer é que esse lado aqui é simétrico. Então eu vou ter a parcela x desse aqui cancelando com a parcela x aqui. O que eu vou ter é só o y do mesmo jeito. O D não muda. Mas aqui muda os ângulos. Olha só. Eu tenho a minha direção agora, é essa, que é dada por θ. Eu tenho outro ângulo aqui, que eu vou chamar ele de alfa. E se a gente somar esse θ mais esse alfa, o que a gente vai ter aqui é 180 graus. Beleza. Então, se a gente pegar aqui, ó, por semelhança de triângulo, este lado, vou até trocar a cor aqui. Gente, só um instante que eu vou fechar minha porta aqui para não dar interferência. Peraí. Ok. A minha casa hoje está muito barulhenta. Então, senhores, esse ângulo alfa aqui, ó, por semelhança de triângulo, eu tenho que este ângulo aqui é semelhante a esse. Então, aqui também é alfa. Ora, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar φ, eu vou dar um nome qualquer para esse ângulo aqui, ó. Vou chamar ele de φ. E se eu somar φ mais alfa, o que eu vou ter é exatamente 90 graus, que é π sobre 2. Então, agora eu vou subtrair esses dois ângulos. Então, se eu subtrair esse aqui de cima do de baixo, o que a gente vai fazer, na verdade, é cancelar o alfa e chegar nesse resultado aqui. Eu posso passar o φ para cá, ele está subtraindo, eu passo para cá somando, de tal sorte que a gente tenha aqui o ângulo θ, que é o ângulo de interesse, ele também pode ser escrito sob forma deste ângulo aqui, que é o ângulo φ. Basta que eu some nesse ângulo 90 graus, π sobre 2. E aí, olha o que acontece. A gente sabe que a parcela y é dada por essa equação aqui.
Então, ao invés de seno de θ, o que eu posso fazer é substituir θ na equação por esse, φ mais π sobre 2. Agora, observem vocês que quando eu pego um ângulo, um seno, e somo esse seno a 90 graus, eu transformo esse seno num cosseno. Aqui, ó. Vamos fazer esse desenho aqui. Eu tenho aqui um seno desenhado muito mais ou menos, e a 90 graus dele, eu vou até trocar de cor, a 90 graus dele eu tenho um cosseno. Então, meu cosseno está aqui. Ó. Eles estão defasados de 90 graus. Mas observem vocês que se eu deslocar o meu eixo aqui, ó, esse em azul que é o meu seno, se eu somar 90 graus, se eu trouxer o eixo para cá, observe que esse azul ele vira exatamente o vermelho. Ou seja, se eu somar 90 graus num ângulo, num seno, eu transformo esse seno em um cosseno. Então, com isso, eu posso substituir nessa equação aqui, ela, ao invés de ser seno de θ, eu posso substituí-lo como sendo o cosseno de φ. Então, se eu agora fizer essas substituições, resolver essa integral, eu chego nesse valor aqui. Pá, fiz uma bagunça aqui na tela. Eu estou tendo que adivinhar o que está escrito aqui atrás, que eu tenho exatamente uma... Ah, isso, consegui sumir com o que estava na frente aqui. Ora, então, senhores, o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente substituir as minhas variáveis. Fazendo isso e resolvendo essa integral, a gente chega no mesmo resultado de forma bem mais simples que nós fizemos anteriormente. E aí se eu multiplicar esse H pela permeabilidade magnética, isso aqui, a gente chega na indução magnética do mesmo jeito. E se for um fio muito longo, essa parcela aqui dá 1, a gente desaparece com ela e essa indução magnética vira só isso aqui. Ou seja, se a gente começasse pelo lado oposto, a nossa integral teria ficado um pouco mais simples. Mas, na verdade, não faz diferença. Foi só mesmo uma demonstração que não importa o que se faça, você vai chegar no mesmo resultado. Bem, fazendo aqui um exercício, então. Se eu pegar agora, ao invés de um fio retilíneo, se eu pegar um anel. Bom, então eu quero, neste anel, eu quero calcular qual que é o campo magnético dele a uma determinada distância. Nesse ponto aqui, que eu vou chamar esse ponto de P. Deixa eu recuperar um lápis aqui. Vou chamar esse ponto aqui um ponto P qualquer. Beleza. Então, o que a gente tem aqui? Nós vamos ter mais uma vez, se a gente pegar aqui do lado de cá um outro comprimento DL, nós vamos gerar nesse ponto aqui também uma componente. Essas componentes elas vão estar opostas, então na hora que eu projetar isso no eixo X, aqui no eixo X, essa parcela vai se cancelar como essa, da mesma forma que nós fizemos da outra vez, e a componente em Y vai se somar, sobrando HY. Então, no fundo, o que a gente vai ter é isso aqui, ó, a parcela em Y desse campo magnético da mesma forma. Ora, mais uma vez, eu tenho aqui esse R, ele é constante, para nossa sorte. Por que ele é constante? Porque eu posso girar isso aqui o tanto que eu quiser. Isso aqui é um cone. Essa distância daqui até aqui, ou daqui até aqui, sempre será R. Ora, D também é constante, que é daqui até aqui. E observe vocês que esse θ também ele é constante. Maravilha. Então, apesar de ser todos eles constantes, por exemplo, eu não tenho esse valor de R. Não. Ele não é um dado do problema. E nem o ângulo também é um dado do problema. Então, apesar de eles serem constantes, eu preciso substituí-los para elementos que sejam dados do problema. Mas isso para a gente também não é nenhum sacrifício, porque a gente sabe que o seno desse ângulo aqui, ó, é cateto oposto, seno desse ângulo aqui, é cateto oposto sobre a
hipotenusa. Então, beleza. Eu consigo, então, substituir seno por isso aqui. Mas ainda assim eu tenho um problema. Eu tenho dados, DL é a minha variável, que de fato o DL está mudando, né? Eu estou pegando comprimentos ao longo desse anel, mas eu tenho aqui agora o meu problema escrito com uma variável que não é um dado do problema. Mas eu consigo substituir esse R também. Esse R é uma hipotenusa, né? A gente consegue escrever que o quadrado dela é a soma desse quadrado mais esse quadrado. Com isso a gente consegue descobrir tanto R2 quanto R da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Observe, vocês vão chegar com uma integral muito parecida. A diferença é que o fio retilíneo, as variações eram de menos L até mais L, perdão, e aqui eu não tenho fio retilíneo, que eu tenho um anel. Então eu considero na posição zero e dou uma volta completa. Uma volta completa é 2π. Mas observe que a integral basicamente é a mesma. A diferença são só os limites de integração. Isso aqui eu consigo somar, né? Porque isso aqui é multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Expoente aqui é 1, expoente aqui é meio. Agora, como nós vimos, tudo isso aqui é constante. A corrente ela é constante. Essa distância aqui, daqui, vou até trocar de cor aqui, ficou muito rabiscado. Essa com vermelho. Essa distância de... voltando... Essa distância D é a distância daqui até aqui. Até o centro, ela é constante, ela não muda. E a gente tem a corrente, é um campo estacionário, portanto, corrente constante. E esse R aqui também, ó, ele é um raio. Raio de uma circunferência, não muda, também é constante. Então, para nossa sorte, tudo isso vira constante e pula para fora da integral. Então, no fundo, o que eu tenho que integrar é esses pedaços aqui. Ó. A integral de dl é L. E se eu substituir L por 2πr, a gente chega nessa integral aqui, nesse resultado. Ora, consigo fazer as devidas simplificações, corta π com π, corta 2 com 4, o que vai me sobrar é isso aqui. Joia! Se eu quiser indução magnética, basta eu multiplicar essa intensidade de campo magnético pela permeabilidade magnética. Eu transformo campo magnético em indução magnética. Tranquilo, meus senhores, apesar de muitos rabiscos? Vamos ver na hora do exercício, né? Relaxe, que na maioria das vezes o exercício é mais fácil do que o entendimento da questão. Senhores, apenas complementando aqui, ó, nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo também a força de Lorentz. Então, o que a gente tem? Quando a gente, ao invés de um único anel, né, uma única espira, a gente enrola diversas espiras, uma espira, outra espira, no fundo o que a gente está fazendo é uma bobina. Ora, a única coisa que muda, para que eu consiga descobrir qual que é a indução magnética ou o campo magnético, a única coisa que eu tenho que fazer é potencializar essa minha corrente multiplicando por esse número de espiras. E agora eu vou considerar o comprimento da bobina. E o comprimento da bobina é esse aqui. Então, com isso, eu consigo calcular algumas coisas interessantes. Por exemplo, aplicando aqui a lei de Lorentz diz o seguinte: se você tem um fio com um comprimento qualquer, estou chamando esse comprimento aqui de dl, se você percorrer esse fio por uma corrente, e se você submeter esse fio a uma indução magnética, surgirá uma força nesse fio a 90 graus deste produto aqui. Ó, isso é interessantíssimo. Então eu tenho, né, que essa minha força é dada pelo produto B vezes I vezes o comprimento do meu fio ou da minha bobina. Isso aqui é interessante, senhores, porque se eu pegar uma espira um formato fácil da gente calcular a área. Se eu percorrer uma corrente por essa espira, eu vou chamar de corrente I, e se eu mergulhar essas espiras numa linha de campo magnético, ou concentrar essas linhas e chamar isso de indução magnética, o que vai acontecer
é que essa espira ela vai evidenciar um par de força. Quando a corrente estiver nesse sentido aqui, ó, corrente percorrendo esse lado, eu vou ter uma força para cá, F. Quando essa corrente estiver voltando, ela estiver nesse sentido aqui, ó, eu vou evidenciar uma força para baixo, uma força menos F. Aqui eu estou desenhando F para baixo, eu vou pegar só o módulo. Ora, isso significa que essa espira, como você tem uma força para cima e uma força para baixo, essa espira ela vai girar. Pô, bacana, dá para construir umas coisas interessantes aí. Exemplo, motor. O motor nada mais é do que um conjunto de espiras alimentado que circula por ele uma corrente e eu coloco ali essas espiras dentro de uma indução magnética e a partir disso ela começa a girar, né, por causa das forças que atuam, que a gente chama de forças de Lorentz. E aí, essa bobina girando, eu posso prender nela aqui um eixo. Esse eixo, então, vai girar provocando um torque. Ora, força que gira, torque. Então, a gente consegue calcular que força que é essa. Aí detalhes sobre isso a gente vai ver lá em máquinas elétricas, por exemplo. Mas aqui a gente vai calcular algumas coisas também. Eu vou calcular isso muito em função de um transformador, que é o que vocês vão ter primeiro, que é a máquina estática, né? Que é conversão eletromecânica de energia. Mas o que vale para a máquina estática vale para a máquina rotativa, máquinas rotativas, né? Que são motores e geradores. Então nós vamos fazer alguns cálculos, né, bem aplicados, e eu vou me ater mais nesse momento ao transformador, que é a matéria que vocês vão ver na sequência. E mais na frente, provavelmente é comigo também, vocês vão ter máquinas elétricas, aí eu dou um pouquinho mais de detalhamento nesses cálculos de torque lá na frente. Senhores, um comparativo, a gente já entra na reta final da aula, um comparativo aqui entre a lei de Ampère e a lei de Biot-Savart. A lei de Ampère, a gente já tinha visto no início do curso, que ele diz o seguinte: se você tem um fio percorrido por uma corrente, e se você pegar ali uma distância desse fio, isso aqui é uma direção, e se a gente quiser saber qual que é o campo magnético a essa distância, se a gente quiser descobrir, por exemplo, a corrente, isso aqui é bastante útil, essa lei de Ampère. Por exemplo, imagine que vocês têm um fio percorrendo por uma alta tensão, 13 mil volts, ou uma corrente muito alta. Para calcular a corrente, na hora desse, você tem que separar esse fio e colocar um amperímetro aqui no meio. Agora, com uma potência elevada, você não vai conseguir botar a mãozinha lá, senão você vai esturricar. Então, o que a gente faz é um alicate, um amperímetro alicate, né? A gente abre a garra, envolve o fio, né? Fecha essa garra, e aí aplicando a lei de Ampère, a gente consegue calcular ou medir qual que é a corrente que está passando por esse fio aqui, sem necessariamente ter que interromper esse fio, fazer esse cálculo. E é basicamente implementada essa equação lá dentro do aparelho. E aí a lei de Ampère diz o seguinte, que a corrente que circula nesse fio, a gente sabe que a corrente induz um campo magnético. Agora, por meio desse campo magnético induzido, eu consigo descobrir qual que é a corrente que está circulando lá também. Então, é uma via de mão dupla. E essa corrente é dada por integral de linha, campo magnético gerado, vezes o comprimento do fio. Então, o que a gente tem é a lei de Ampère. E aí, se a gente substituir o comprimento de uma espira, a gente chega em 2π. E aí, se a gente quiser calcular o H é dado por essa equação. Ora, observe vocês que pela lei de Biot-Savart a gente chegou numa equação muito semelhante, né? A diferença é que Ampère ele chama essa distância de raio. E o Biot-Savart, o que ele faz é pegar uma distância, uma determinada distância aqui e calcular um campo magnético. Eles usaram métodos distintos, mas chegaram no mesmo resultado, porque você tá lidando com o mesmo fenômeno. Então, era de se esperar, obviamente, que você chegasse no mesmo resultado. A lei de Ampère é muito mais fácil do que a lei de Biot-Savart, né? A gente tem que fazer um monte de contas para chegar nesses mesmos resultados. Aqui é só mesmo para a gente ter uma noção da equivalência dessas duas leis e que, no fundo, elas significam a mesma coisa. Bem,
só complementando aqui, se a gente pegar a lei de Ampère e ao invés de uma espira, a gente tiver uma bobina, ou seja, várias espiras aqui, para a gente calcular essa corrente, basta a gente potencializar essa corrente multiplicando pelo número de espiras. Ou seja, nada diferente do que a gente viu lá na lei de Biot-Savart. Meus queridos, nós chegamos aqui ao final dessa teoria.